O ilustre prelado Carlo Maria Vigano proclamou recentemente uma mensagem altamente controversa, impregnada de fervor religioso urgente. Nesta declaração, insta solenemente a Guarda Suíça a deter o Sumo Pontífice Francisco e o Cardeal Vítor Manuel Tucho Fernandes, relegando-os para além dos sagrados limites do Vaticano. Este chamado ressonante surge como resposta à descoberta de uma obra de natureza lasciva atribuída ao Cardeal Fernandes. Vigano, com uma devoção profunda, expressou sua perspectiva, argumentando que o mencionado material revela um grau de desvio e alienação em relação à fé católica, exigindo uma intervenção imediata e enérgica, como a detenção pela custódia suíça. Sua solicitação se baseia na premissa essencial de que a Guarda Suíça, como guardiã da sede de Pedro, deve prevalecer sobre aqueles que, segundo seu critério, estão tramando sua ruína. Vejamos a expressão escrita do eminente prelado. As blasfemas emissões do teu desagradável escrito manifestam um grau de depravação e afastamento da fé que exige uma expulsão militar do argentino e de seus cúmplices, ambos originários da terra do tango. Cabe ressaltar que os membros da Guarda Suíça prestaram juramento de lealdade à proteção da sede de Pedro, não aqueles que de forma sistemática estão desmantelando. Que permaneçam fiéis ao seu juramento e procedam à prisão desses hereges corrompidos. Embora o discurso utilizado seja enfático, persiste a incerteza acerca da existência de um precedente para tal ação. No entanto, Vigano argumenta que quando o líder eclesiástico designa para papéis proeminentes indivíduos que, segundo sua perspectiva, são agentes essenciais de absoluta depravação, a medida se torna imperativa. O cardeal Vítor Manuel Fernandes, em um ato de penitência, reconheceu a autoria do controverso escrito de 1998, intitulado A Paixão Mística, Espiritualidade e Sensualidade, onde aborda, entre outros temas, a questão dos êxtases. Apesar disso, expressou seu pesar pela publicação e assegurou ter ordenado sua eliminação pouco depois do lançamento. Diante da possibilidade de mal-entendidos decorrentes de seu conteúdo literário, enfatizou que se referia a uma escrita de sua adolescência que, no momento atual, o respeitado cardeal Fernandes optaria por não redigir. Além disso, fez referência ao fato de que o livro estava concebido como uma espécie de instrução catequética dirigida à juventude, com o propósito de explorar o significado espiritual de suas relações. Apesar disso, manifestou sua resistência diante do recente ressurgir online do texto, temendo que pudesse ser mal interpretado ou distorcido. É importante ressaltar que o cardeal Fernandes previamente plasmou sua pena em outra obra, Kill-me com teus lábios, A Destreza dos Beijos. Divulgada em 1995, a qual aprofundava no significado dos beijos nas relações entre seres humanos. Este livro, atualmente descontinuado, foi alvo de críticas por parte de certos setores conservadores da Igreja, que utilizaram seu conteúdo para objetar sua nomeação como líder do dicastério encarregado do ensino e da crença. Fernandes contradisse essas observações, sublinhando que o compêndio foi gestado em cooperação com um grupo de jovens e que sua intenção era contribuir para o núcleo espiritual da juventude em geral. Da mesma forma, defendeu sua obra assegurando que seus escritos estão isentos de heresias ou imprecisões.
atribuindo as críticas a uma artimanha de seus opositores que descontextualizam passagens com o intuito de colocar em dúvida sua teologia e sua nomeação para uma posição cardinal na congregação. Esse cenário tem gerado desconforto no seio do Vaticano e tem destacado uma divisão dentro da congregação entre aqueles de perspectivas conservadoras e os de tendências progressistas. Alguns setores conservadores manifestaram seu desacordo com as posturas adotadas pelo cardeal Fernandes e pelo Papa Francisco, especialmente no que se refere às supostas inovações doutrinárias que consideram excessivamente progressistas. O cardeal Gerardo Ludwig Miller, antecessor de Fernandes no dicastério para o ensino e a crença, chegou até mesmo a classificar como blasfêmia a inovação proposta pela Declaração Fiducia Supplicans, um documento recentemente divulgado que abre a possibilidade de abençoar casais em situações irregulares, como os de orientação homossexual. Miller argumentou que tal proposta vai contra os ensinamentos da congregação, fundamentados na Sagrada Escritura. Por outro lado, certos bispos e setores eclesiásticos adotaram uma postura mais receptiva, destacando a necessidade de uma perspectiva pastoral que leve em consideração as diversas realidades culturais e locais. O documento Fiducia Supplicans foi gestado como uma sugestão para bênçãos pastorais simples, desprovidas de uma forma litúrgica específica, dirigidas a casais em situações irregulares, enfatizando que se trata de bênção sem respaldo ou justificação da condição desses indivíduos. A odisseia da Igreja Católica tem sido marcada ao longo dos séculos por vários cismas e controvérsias doutrinárias. Um episódio histórico que resplandece intensamente na memória é o Cisma do Ocidente, ocorrido entre os anos de 1378 e 1417, um período tumultuado em que vários pontífices coexistiram simultaneamente, cada um apoiado por facções divergentes dentro da estrutura eclesiástica. Esses eventos frequentemente estavam envolvidos em disputas relacionadas à autoridade, interpretações dogmáticas e rituais cerimoniais. A realidade atual pode refletir as tensões históricas, onde a diversidade de perspectivas e interpretações teológicas gera divisões dentro da Igreja. Em tempos de crise, a Igreja experimentou transformações significativas. O Concílio de Trento, realizado entre 1545 e 1563 como resposta à Reforma Protestante, guiou para uma profunda renovação na doutrina e na implementação dos rituais eclesiásticos. Os acontecimentos atuais, como o debate sobre a homossexualidade e o papel das mulheres na Igreja, podem dar origem a uma nova maré de diálogo e possíveis transformações no pulsante coração de uma instituição que atravessou séculos de história, agitação e renovação. Surge assim um novo episódio, envolto em mistério e controvérsia, onde o arcebispo Viganò, com audácia incomparável, coloca a questão da detenção do Sumo Pontífice, abalando os próprios fundamentos da Sagrada Cátedra. Estamos no cruzamento dos tempos históricos, onde questões inquietantes e intrigantes se insinuam nas mentes dos fiéis e dos observadores. Será que a humanidade testemunhará um evento sem precedentes na longa história da Igreja? As páginas do passado foram impregnadas com tinta de contenda e reconciliação, mas raramente com pinceladas tão ousadas. A polêmica em torno do Tratado do Cardeal Fernandes, a paixão mística, espiritualidade e sensualidade, inicia outro capítulo de debates internos. Este escrito, que audaciosamente investiga a sexualidade à luz teológica,
lança um manto sobre questões que por muito tempo permaneceram em silêncio. Qual será o impacto disso na doutrina e na Igreja? A humanidade testemunhará uma nova era de abertura ou uma reafirmação dos ensinamentos herdados? Nesse cenário, a função do Sumo Pontífice adquire uma dimensão quase profética, como protetor da herança e, simultaneamente, ponte para o futuro. Sua figura está no epicentro desta tempestade de incógnitas. Ele cederá à pressão? Ou será aquele que orientará a Igreja através deste mar agitado em direção a águas mais serenas, enquanto a congregação católica global se desintegra em respostas divergentes? Surge a pergunta: uma ruptura irreparável se avizinha? Ou este momento se manifesta como o prelúdio de uma renovação espiritual e institucional? Em um universo sempre mutável, as respostas a essas perguntas podem não apenas remodelar a Igreja, mas também reconfigurar a forma como a espiritualidade se entrelaça com os desafios contemporâneos. Por fim, permanece a pergunta mais enigmática de todas: qual é o destino supremo do Sumo Pontífice da Igreja Apostólica nestes tempos tumultuados? Quem sabe se apenas o transcurso do tempo revelará as respostas nas páginas do devir histórico que ainda aguardam ser escritas. Se quiser ver mais histórias de fé como esta, escreva "Eu quero" aqui embaixo nos comentários. Até breve.